Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa outra aula de gramática, que vai ter como base frase e oração em período, que será muito importante para os capítulos que virão sobre oração coordenada e oração subordinada. Para quem quiser acompanhar aí de casa, módulo 14 é o princípio do estudo e a partir disso nós vamos estudar as próximas orações, ok? Vamos partir primeiramente para o conceito de frase. É a partir dela que surgem todos os outros movimentos, tanto de oração quanto de período e principalmente todas as ramificações que cada uma recebe. Vamos observar primeiramente o conceito de frase. Olha só, é todo enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia, ou seja, tudo que você fala ou escreve, se emitir um tom comunicativo, vai ser expresso por meio da frase. Um exemplo, eu digo assim, obrigado, por favor, venha até aqui. Todos esses conceitos são frases, certo? Todos esses exemplos. E aqui nós temos um conceito muito importante, olha só, frase é igual a comunicação. Professor, então quer dizer que quando não há comunicação, não existe frase? Correto. A partir do momento que alguém explana algo e você não entende, não houve comunicação. Se não houve comunicação, você não pode dizer que é uma frase, certo? A frase é uma palavra ou conjunto de palavras que constituem um enunciado de sentido completo. Por que pode ser palavra ou conjunto de palavras? A frase ela não tem um tamanho específico, ela não tem uma regra quanto à classificação do seu tamanho. Ela pode ser uma palavra, 2 palavras, 5 palavras, vai depender daquilo que você estiver expressando ou escrevendo, certo? Sentido completo por quê? Porque a partir do momento que há comunicação, há um sentido completo. A pessoa conseguiu entender, ela conseguiu captar a mensagem que você repassou, ok? Em se tratando de frase, nós temos 2 tipos de frase. Nós temos a frase verbal, ou seja, há em sua estrutura verbo ou locução verbal. O verbo é aquela palavrinha que nós já vimos em aulas anteriores, que expressa a ação, o estado ou fenômeno da natureza. Da mesma forma é a locução verbal, porém a locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos com valor de 1. Nós teremos o verbo principal e nós teremos o verbo auxiliar, tá? Exemplo, Fabrícia respondeu o exercício. Por que Fabrícia respondeu o exercício é caracterizado como frase verbal? Porque na estrutura da oração eu tenho um verbo. Professor, se eu tivesse 2 verbos, continuaria sendo frase? A resposta é sim. Independente da quantidade de verbos, você terá na construção o verbo, portanto, se caracterizará como frase verbal. Diferente da frase nominal, não há em sua estrutura verbo ou locução verbal, porém emite uma comunicação. Ou seja, apesar de não vir na frase verbo ou locução verbal, eu tenho uma frase, só que eu tenho uma frase nominal, ela é composta só por nomes. O verbo é ausente, tá? Exemplo, que dia lindo. Eu não utilizei verbo nessa estrutura. Portanto, aqui eu tenho uma frase, emiti uma comunicação, mas eu tenho uma frase nominal porque aqui não teve verbo. Obrigado, por favor, por gentileza. Tudo isso são frases nominais, porque não há em sua estrutura um verbo ou locução verbal, ok? Vamos ver ainda mais uma informação sobre frase. A frase se define pelo propósito de comunicação e não pela sua extensão. O conceito de frase, portanto, abrange desde estruturas linguísticas muito simples até enunciados bastante complexos. Ou seja, você pode encontrar em livros, na prova, no texto, uma palavra sendo uma frase ou um parágrafo muito extenso também sendo frase. Por que nós começamos a estudar tudo isso esmiuçadamente, minuciosamente? Porque vocês encontrarão nas orações coordenadas e nas orações subordinadas, principalmente, estruturas complexas, tá? Então, você precisa entender frase, oração e período, certo? Ainda nós temos tipos básicos de frase.
Você, quando emite a sua frase, você pode emitir uma frase declarativa. Após a constatação de um fato, o emissor faz uma declaração, seja uma declaração positiva, seja uma declaração negativa, certo? As frases exclamativas, as que possuem exclamação, quando vier expresso o ponto de exclamação, nós teremos frase exclamativa, tá? As frases imperativas, as que expressam ordens, proibições, conselhos. Não fume, não venha, tá? Faça, responda a atividade. São frases imperativas, certo? Frases interrogativas, as que transmitem perguntas. Qual é o ponto que indica essa pergunta? É o ponto de interrogação. Então é só lembrar, frase exclamativa, ponto de exclamação, frase interrogativa, ponto de interrogação. Muito cuidado para não confundir um ponto e outro, certo? Frases optativas. O emissor expressa um desejo. Quero comer picolé. Por que é um desejo? Pode ser que ele realize esse desejo ou não, por isso é uma optativa, tá? Pode ser que ele coma o picolé ou não. Ele expressou um desejo. Então quer dizer que aquele desejo será atendido. Professor, como assim? Eu não entendi. Simples. Quando você expressa um desejo, você está mostrando aquilo que você tem vontade. Isso não quer dizer que aquilo que você tenha vontade será cumprido ou não. Por isso, o nome da frase, frases optativas, tá? Vamos passar para um segundo momento que vai pegar um ganchinho lá das frases, tá? Não tem como você falar de frase sem falar de oração e sem falar de período. Um está conectado ao outro. Por isso a importância de se estudar tudo e saber classificar quando você tem uma frase, quando você tem uma oração ou quando você tem um período. Um está dentro do outro, certo? Vamos lá em oração. A oração é todo enunciado linguístico que tem o núcleo com o verbo, ou seja, para que você tenha uma oração, obrigatoriamente você precisa ter uma frase verbal. Você não pode falar em oração sem ter um verbo na estrutura. Portanto, quando eu falar de frase nominal, você jamais pensará em oração, porque a oração, ela tem que vir com verbo ou locução verbal. Portanto, aí você já remete seu raciocínio para a frase verbal, certo? Não pode se esquecer dos termos essenciais da oração, que são eles, sujeito e predicado. Professor, como assim? Quer dizer que a oração é constituída de sujeito e predicado? Quando se trata de termos essenciais da oração, a resposta é sim. Os termos essenciais serão esses dois aqui que nós já estudamos também em aulas anteriores. Quem é o sujeito? É aquele que pratica ou sofre a ação dentro de uma frase. O que é o predicado? É toda e qualquer informação que eu tenha sobre o sujeito, seja essa informação positiva, seja essa informação negativa, certo? Agora nós temos uma observação importante. Atente-se, pois há oração sem sujeito, ou seja, a gramática foi falha no sentido de classificar os termos essenciais da oração. Ora, se os termos essenciais, aqueles que não podem faltar, são sujeito e predicado, e há frases que não há a presença do sujeito, a gramática foi falha, tá? Nessa parte. Portanto, você encontrará na classificação do sujeito oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Isso a gramática já prescreveu e falou que ela foi falha nesse sentido de classificar os termos essenciais da oração, certo? Vamos dizer assim que é uma exceção no que diz respeito aos termos. Um exemplo de oração. Lucas Daniel sujou seu uniforme. Quantos verbos eu consigo detectar na frase? Sujou. Ou seja, eu tenho oração, porque na estrutura eu tenho um verbo. Professor, se eu tivesse 3 verbos, o que aconteceria? Continuaria sendo oração. Professor, se eu tivesse uma locução verbal e um verbo, o que aconteceria? Continuaria sendo oração, tá? A oração, ela não tem uma regra no que diz respeito à quantidade de verbos, até porque a regra é bem clara, olha só, a quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Então, se eu tenho um verbo, obrigatoriamente eu tenho uma oração.
Então, se eu tenho 4 verbos ou 4 locuções verbais, eu terei 4 orações, certo? Vamos partir agora para o período, tá? Período esse que também vai pegar caracterizações da oração. Olha só o que diz o período. É a frase organizada em oração ou orações. E pode ser. Por que no conceito de período eu tenho frase e eu também tenho oração? Vocês lembram do que eu falei ainda há pouco? Um está dentro do outro. Eu não tenho como mencionar um sem mencionar o outro. Ou seja, o período é a frase que tem verbo, consequentemente se torna uma oração ou orações. Por que oração ou orações? Porque eu posso ter um verbo ou locução verbal, ou posso ter mais verbos. Portanto, dependendo da quantidade de verbos, eu vou fazer essa determinação do período. Portanto, a gramática estabeleceu período simples, período composto. Quando é que eu tenho um período simples? É aquele formado de apenas uma oração. Lembra do que eu falei? A quantidade de orações determina a quantidade de verbos. Então, se eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Portanto, para caracterizar período simples, eu vou ter apenas a presença de um verbo ou locução verbal, conhecido também como oração absoluta. Por que recebe esse nome? Porque a oração absoluta você vai ter a presença de um verbo. O verbo ele será absoluto, ele será o único dentro daquela estrutura, certo? Então não estranhe se você ler alguma questão, algum livro, algum conceito que venha oração absoluta, tá? É a mesma coisa que período simples. Exemplo: uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Em toda essa estrutura, que vamos dizer assim que é uma estrutura mediana com relação à extensão, nós temos apenas um verbo, pegou-nos, ou seja, esse verbo vai causar na estrutura uma oração absoluta, ok? Já no período composto, é aquele formado de 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. Exemplo: quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Vamos contar os verbos dessa estrutura? Olha só. Quando saímos, um verbo, já era tarde, 2 verbos, era, e não havia ninguém na rua, 3 verbos. Saímos, era, havia. Se eu tenho 3 verbos, significa dizer que eu tenho 3 orações. Se eu tenho 3 orações, em se tratando de período, eu classifico como período composto, tá? 2 verbos ou 2 locuções verbais ou mais, tá? Fiquem atentos aí quanto à relação de você identificar o verbo que está presente nas estruturas, tá? Vamos observar aqui. Os períodos compostos são formados por coordenação, que é o que nós vamos estudar no próximo módulo. Por subordinação, também nós iremos estudar, ou por ambas as formas, coordenação, subordinação. Então, olha só a importância de você saber o que é frase, o que é oração, o que é período, porque todas as estruturas, tanto de coordenação quanto de subordinação, vão precisar que você tenha essa base. São orações que são complexas em sua estrutura, porque você já precisa ter aquele vínculo formado. Professor, que vínculo é esse? O vínculo de saber o que é um verbo, de saber o que é uma locução verbal, de saber a contagem correta, e dentro de todas essas formações aqui, você vai necessitar, tá? Então, por isso, na nossa próxima aula, nós veremos orações coordenadas e saber o porquê que elas são coordenadas, as classificações, as conjunções, e a subordinada, tá? Que ela depende da oração principal, da oração subordinada, elas não são independentes, uma depende da outra, e aí nós vamos aprender tudo isso. Por que que depende, como é que eu vou saber, quais são as conjunções necessárias, certo? Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, fiquem com Deus.